Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 31. E diz assim: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Raabe me ensina muito sobre fé, sobre obras, sobre como pregar o evangelho, sobre como ser enxertado na família de Deus. Vocês conhecem a história de Raabe e como ela acolheu aqueles dois espias que foram espionar os pontos fracos e fortes daquela cidade. Não somente acolheu, como enfrentou seus líderes, escondendo os dois na sua casa e correndo o risco de sua própria vida. Esse ato de bondade de Raabe lhe trouxe justificação diante de Deus, como está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 25. Por isso, ela ganhou a promessa de salvação para si e para sua família. Ela ouviu falar do Deus de Israel, que através dos seus muitos milagres libertou o povo da escravidão do Egito e o conduziu pelo deserto. E isso desenvolveu nela uma fé tão grande que ela tinha certeza que Israel conquistaria todas as nações pelo poder de Deus. E ele era poderoso para poupar a sua casa, caso ela fizesse um acordo com esse povo santo. Agora, haviam duas condições para que a promessa de salvação acontecesse. A primeira era que quando a guerra estourasse, sua casa deveria estar marcada por um cordão vermelho, assim como as casas dos israelitas estavam marcadas pelo sangue do Cordeiro, lá no Egito, quando o anjo da morte passou para destruir todos os primogênitos. Ali o anjo sabia que não poderia entrar. Então, se a casa de Raabe estivesse marcada por esse cordão vermelho, a destruição não viria sobre sua casa e sobre sua família. A Bíblia registra que ela nem esperou pela guerra. Foi só os espias saírem e ela já marcou a sua casa. E como diz lá em Josué capítulo 2, versículo 21, ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e ele se foi. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Foi só eles saírem que ela já marcou a sua janela, porque ela tinha certeza que Deus pouparia ela e a sua família. Raabe me ensina que eu preciso me preparar hoje, agora. Se eu creio que o Senhor vem, tenho que marcar minha casa com sangue do Cordeiro agora. Não posso deixar isso para depois. É preciso que as nossas portas estejam pintadas com o sangue do Cordeiro para que o anjo destruidor não entre na nossa casa, para que o inimigo não tenha autoridade sobre a nossa casa. A segunda condição parecia ser mais difícil. Era convencer seus familiares a morarem com ela. Logo ela, a filha prostituta. Não sei o que ela falou para convencê-los, mas sei que ela tinha muita autoridade e poder no seu testemunho, pois a Bíblia relata que no dia da guerra todos estavam lá, dentro da casa de Raabe. Como diz lá em Josué, capítulo 6, versículo 23. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram também a sua parentela e os
acamparam fora do arraial de Israel. Só relembrando um pouco essa história, o povo de Israel rodearam a cidade por 6 dias, em silêncio, apenas ao som de trombetas. Mas no 7º dia eles gritaram bem forte, e toda a muralha veio ao chão. Ou melhor dizendo, quase toda a muralha, pois a casa de Raabe era na muralha também, e essa parte permaneceu de pé. Por quê? Porque o cordão vermelho declarava que ali havia uma família que pertencia ao Senhor. Raabe creu e foi salva, ela e a sua casa. Entrou para o rol dos heróis da fé, como diz o versículo de hoje. Mas o mais importante é que ela foi enxertada na família de Deus, fazendo parte da linhagem do Salvador, da genealogia de Jesus. Casando-se com um judeu, ela se tornou a mãe de Boaz, que futuramente foi o esposo de Ruth, e daí em diante continuou a genealogia até chegar em Jesus. Deus também está nos avisando que vai destruir esse mundo, que não deixará pedra sobre pedra. Aliás, antes disso acontecer, Ele vai resgatar todos aqueles que marcaram a sua casa com o sangue do Cordeiro. Sua casa está marcada, sua família está marcada, sua vida está marcada. Se você lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, você será poupado nesse grande dia. O Senhor te resgatará. O Senhor pode transformar toda e qualquer vida. O Senhor pode salvar a nossa família, se como Raabe nós crermos no Senhor e praticarmos as obras que agradam ao Senhor. Se a gente marcar a nossa casa com o sangue do Cordeiro, o devorador não vai poder entrar na nossa casa. Queridos, aquela cidade era muito fortificada. Ela tinha uma muralha em volta de toda a cidade, tão larga que dava para passar 2 carruagens por cima desse muro. Haviam casas construídas nesse muro, como a casa de Raabe. Havia soldados suficientes para manterem segura aquela cidade. Mas eles ouviram falar do povo de Israel. Eles ouviram falar também do Deus de Israel, do Deus que habitava no meio daquele povo e lhe dava várias e várias vitórias. E aquele povo, mesmo fortificado, mesmo com um grande exército, eles ficavam em cima do muro, olhando aquele cortejo arrodeando a cidade, e eles tremiam de medo. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles conseguiam perceber que algo viria sobre eles de forma repentina, e eles estavam ali tensos para saber o que estava prestes a acontecer. Por 6 dias o povo de Israel faz o mesmo trajeto. Todas as madrugadas o povo de Israel se levantava para passar por toda aquela cidade, olhando por toda aquela muralha. E cada vez que o povo de Israel passava ali, eles tinham convicção de que só Deus poderia derrubar aqueles muros, que só Deus poderia dar a eles a vitória. E aquele povo confiante, todas as madrugadas, se levantavam e ao som de trombetas, eles faziam o mesmo percurso, crendo que Deus era poderoso. Lá no alto do muro, na casa de Raabe, existia uma família também que cria no Senhor. Uma família que estava morando na cidade dos inimigos, mas que seriam resgatadas por esse povo fiel ao Senhor. Não somente Raabe demonstrou fé,
Não somente Raabe fez obras de ação, obras de bondade. Não somente Raabe se preparou, mas o povo de Israel tinha uma missão de salvar quantas famílias fossem necessárias naquela cidade, se eles crescem no Senhor. Ainda hoje, nós estamos rodeando esse mundo em busca de famílias como as de Raabe, pessoas que estão entregando a sua vida ao Senhor, pessoas que precisam ser resgatadas desses lugares e trazidos para serem enxertados na família do Senhor. Você tem essa missão. Assim como Raabe conseguiu convencer a sua família, a família dos seus irmãos, toda a sua parentela, nós também temos a obrigação de proclamarmos essa mensagem e resgatarmos o maior número de famílias possível. Essa é a missão do povo de Deus. Não é somente de desejar que a destruição venha, que Deus faça justiça, que Deus acabe com esse mundo, que Jesus volte logo. Nós também temos a missão de salvar vidas, de salvar famílias. E antes do povo de Israel invadir a cidade, é dada a ordem: vão lá na casa de Raabe e resgate essa família para nós. E depois nós destruiremos o resto da cidade. Que você tenha isso no seu coração, o desejo de salvar vidas. E para isso Deus vai te encher da autoridade que Ele deu a Raabe, que mesmo sendo uma prostituta, foi uma grande pregadora do Evangelho. Que você reflita sobre isso durante todo esse dia. Que você tenha a fé de Raabe, que você tenha a disposição de fazer obras de bondade como Raabe fez. Que você tenha o desejo de fazer parte da família de Deus. Vamos orar por isso? Pai querido, nós te agradecemos porque o Cordeiro de Deus foi morto por nossos pecados. E agora nós somos lavados por esse sangue. Agora a nossa casa é marcada pelo sangue do Cordeiro, para que o anjo destruidor não tenha acesso à nossa casa, para que ele entenda que essa casa é consagrada ao Senhor. Queremos, Senhor Deus, que seja salvo não somente a nós e os nossos mais próximos familiares, mas nós queremos toda a nossa parentela, nós queremos todas as nossas gerações diante do Senhor. E para isso nós te pedimos, Senhor Deus, aumenta a nossa fé, ajuda-nos a ter os argumentos que Raabe tinha para convencer sua família a permanecer firmes juntos, esperando o dia da salvação. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos enxertados na tua família, para que possamos, como filhos de Deus, termos o poder e autoridade suficiente para pregarmos o Evangelho a esse mundo. Queremos salvar muitas outras famílias, queremos salvar o maior número de pessoas que hoje estão aprisionados juntos com os desobedientes numa mesma cidade, numa mesma região, no mesmo local, numa mesma família. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos a visão espiritual daqueles espias que conseguiram ver naquela mulher, uma mulher de fé, uma mulher que faria parte da história do Messias, daquele que viria nos salvar, nos dando a vida eterna. Deus querido, ajuda-nos a termos a mesma ousadia dessa mulher. Ajuda-nos a permanecermos firmes, aguardando o grande dia do Senhor, na certeza que pode cair o mundo, nós estaremos em paz, porque estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro que nos salvou. Ajuda, Senhor Deus, o teu povo a não esmorecer, a não ir junto com o mesmo pensamento da multidão. Não é porque estamos no mundo que precisamos agir como todos agem. Queremos ser como Raabe, diferenciada, uma mulher que viveu no pecado, mas que quando encontrou o povo de Deus,
recebeu essa mensagem de fé e esperança que modificou a sua vida e a transformou numa mulher virtuosa diante de todos os homens. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é Deus que resgata, o Senhor é Deus que transforma histórias, o Senhor é Deus que nos enche de esperança. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Abençoa-nos nesse novo dia. Ajuda-nos para que sejamos diferenciados onde formos, que sejamos luz, que não participemos das mesmas conversas, que a gente fazer a diferença por onde formos nesse dia, assim como Raabe. Mesmo estando no mundo, queremos ser diferentes, queremos ser separados, queremos ser santificados, queremos pregar a última mensagem a esse mundo, que ainda não percebeu que tudo está desmoronando, mas aqueles que têm a sua casa marcada pelo sangue do Cordeiro permanecerão para sempre. E é isso que nós precisamos pregar, sobre a vida eterna que está por vir. E eis que vem o nosso resgatador. O céu está prestes a se rasgar e veremos a face daquele que um dia nos salvou na cruz e veio nos buscar. Dá-nos um dia de paz. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.